Olá, internautas! Hoje, dia 18 de julho de 2019, uma quinta-feira, como nós havíamos prometido, vamos falar aqui um pouco do que aconteceu na reunião da Câmara e que pode ter desdobramento muito sério com relação à administração do prefeito Renatinho Orives. Então, na segunda-feira, os vereadores todos que ocuparam a tribuna no grande expediente não deixaram de mencionar a crise do transporte coletivo, que seria solucionada pelas informações que tínhamos naquela hora da prefeitura na quarta-feira. De fato, nova empresa de ônibus está circulando na cidade e essa empresa vai também sofrer as consequências da forma desastrosa com que foi feita o contrato emergencial para que ela viesse a passo. É bom lembrar que entre essa empresa e a Cisne, que deixou a cidade no dia 14 de junho de 2019, existe uma outra, de São Sebastião do Paraíso, a cidade dos IPs, a empresa chama JN Empreendimentos, e que veio a passos para cobrir uma lacuna deixada pela Cisne de uma hora para outra. Olha, de uma hora para outra é uma forma muito forte de dizer. Na verdade, não foi de uma hora para outra, porque esse contrato, quando foi assinado 15 anos atrás, tinha seu término previsto para o dia 14 de junho de 2019. E a gestão que o contrato acabou vencendo é a gestão do Renatinho Orives, que está caminhando já para o terceiro ano de mandato. Então, também é para ter informação. O que aconteceu foi uma verdadeira falta de atenção, falta de gerenciamento, falta de acompanhamento, falta de planejamento. Isso foram palavras que soaram na Câmara na segunda-feira. Dona Cida, vereadora do PT, foi a que mais denunciou essa questão do transporte coletivo. Foi a que mais pediu providências. Foi a que mais solicitou resolução do problema. Não foi ouvida. Aliás, as pessoas que administram, aquelas que têm o poder na mão, acham que são capazes de engabelar todo mundo. Acham que são capazes de ir empurrando com a barriga e as pessoas, por necessidade de atendimento ali, atendimento aqui, irem sendo levadas a planos, sendo levadas de roldão, sem que a providência seja tomada. Não pode ser assim. É duro querer dizer para o prefeito Renatinho Orives que uma gestão não pode ser deste modo. Não pode ser feita com a visão de atender amigos impostos chaves da prefeitura, como alertou na reunião de segunda-feira o vereador Eric Silveira. Ele disse que era preciso demitir alguns secretários. Citou nominalmente o nome do secretário do Planejamento, o nome do secretário de Administração, o diretor de Trânsito e o procurador da Prefeitura, o Marcelo Vasconcelos. O diretor de Trânsito é o Rossini Maia, o Delfino é o secretário de Administração. Todos esses são envolvidos realmente numa situação que eles são responsáveis por apontar a solução lá atrás. Pode acontecer do prefeito nem ter se ligado nisso, nem ter pensado numa situação como essa, mas ele, o prefeito, é o último responsável. E aqueles que o rodeiam são obrigados a lembrá-los de pontos importantes da sua gestão. Não aconteceu. A Câmara tocou no assunto, a dona Cida fez lembrança dessas críticas que a gente acabou de falar, o Alex Bueno apontou, entre outras coisas, também a questão do transporte coletivo como resolvido, uma situação resolvida. É uma situação resolvida porque os ônibus estão na rua, cobrando uma passagem, uma tarifa de R$ 3,30, mas não se sabe ainda em que dados foram baseados esses valores para chegar a R$ 3,30. É um pedido da prefeitura? É uma decisão da empresa? Não temos uma resposta clara a esse respeito. Mas o Alex Bueno acha que está tudo bem, que se acertou a situação do transporte coletivo. O Theo Lemos caminha para uma situação muito interessante.
ele fala para poder defender o Renatinho, criticando as administrações passadas. Um líder do prefeito que se vale de acusações a outras administrações anteriores para defender a atual, traduz bem o que o Renatinho está representando para a cidade. Ele mesmo não sabe dizer com clareza o que o prefeito fez, o que o prefeito faz, o que beneficiou a cidade, como ele resolveu a crise do transporte coletivo, até quando vai durar. Tem 180 dias de prazo para que a prefeitura apresente uma nova licitação do transporte coletivo. Pela experiência de muita gente que eu ouvi, que eu fui ouvir, que eu escutei, é difícil que em 180 dias isso aconteça. Uma licitação bem feita, com os prognósticos todos que devem conter linhas, condição para usuários, condição para os aposentados, condição para as necessidades especiais. E eu ouvi dizer também que a ideia é acabar com o uso gratuito dos ônibus circulares para aqueles que têm mais de 60 anos e se adequar à lei federal que diz 65. É um direito que o cidadão de Passos adquiriu. É um direito que quem assumiu a prefeitura sabe que é do cidadão passense. E a gente está aqui alertando que a Aline Gomes falou muito bem, que não se acaba a crise do transporte coletivo com a vinda desses ônibus, com a vinda dessa empresa, porque vai ter desdobramento, que começou no dia 8, quando foi instalada a CPI do transporte. E agora já está aí no nosso site a informação de como será o plano de trabalho para atender a questão da CPI. Há uma questão que a gente precisava levantar. 15 dias para que a prefeitura prepare a documentação parece ser um prazo muito longo. E é bom saber, e eu vou verificar isso, se esse prazo é uma determinação legal, tem que ser assim, ou se pode ser em menos dias, 10 dias, 5 dias, porque ele conseguiu fazer uma substituição da Cisne por uma outra empresa da noite para o dia. Então, deu tempo de fazer contrato. Não é possível que o prefeito Renatinho vai dar mais essa bancada. Não ter contrato para poder dizer que aquela empresa está atendendo emergencialmente a prefeitura. Tanto isso é um sinal que agora a empresa que chegou aí ficou pelo menos 5 dias a cidade sem ônibus para que ela pudesse chegar e estar atuando de uma forma concisa, talvez com mais segurança jurídica, inclusive, para que de repente não seja obrigada a ir embora por uma decisão judicial. Tudo bem, vamos aguardar e vamos torcer para que a CPI levante mesmo responsabilidades. Porque de plano, melhor dizendo, o Renato Morrale e o Rossini Maia têm responsabilidade direta nisso. E o procurador da prefeitura também é solidário nessa história, porque ele é o aparato, ali nas procuradorias jurídicas, é o aparato jurídico das decisões que a prefeitura toma. Então, e o Delfino por ser administração. Então é preciso foco. E se a CPI tiver foco em quem vai chamar, em que vai exigir, como está demonstrado na matéria que nós fizemos hoje de manhã, é interessante o Renatinho começar a colocar a barba de molho, porque ele vai ter que explicar muito. A priori, ninguém torce para que o Renatinho seja acusado de A e B e a culpa dele verificada. Pelo contrário, o desejo é que as coisas aconteçam com respeito às leis, com respeito ao cidadão, com respeito às câmaras de vereadores, para que a cidade se sinta na normalidade, porque nós não estamos vivendo agora uma gestão normal. E olha que o Renatinho é um prefeito que tem o mérito de dar um colorido de honestidade à administração. Mas do jeito que a coisa caminha, não pode ser que ele não escape da vala comum. Pois bem, essa avaliação que a gente faz até o momento da Câmara Municipal.
Hoje, quinta-feira, tem uma notícia nova naquele imbróglio do Sérgio Moro e o Intercept em cima de Sérgio Moro e Delanol. Agora, é o seguinte, o Sérgio Moro, para poder aceitar a delação premiada de empresários da Odebrecht, disse o seguinte aos procuradores: vocês só me tragam aqui delação em que o delator cumpra pelo menos 1 ano de prisão. Caso contrário, nem precisa trazer, que eu não aceito. É isso o resumo da ópera. E o Delanol correu aos seus aliados, aos seus companheiros de trabalho e disse: ó, é essa a condição, vamos dar um jeito de conversar com o Moro para saber o que ele quer que a gente coloque na delação premiada, para que ela fosse aceita, para que ela seja aceita. Pois bem, essa situação parece uma coisa frívola, uma coisa simples, que o Sérgio Moro está indicando ao procurador, ao Ministério Público Federal, que tem a obrigação de investigar, e o Sérgio Moro de julgar, como é que ele gostaria que chegasse até ele as delações com conteúdo de denúncia, também já dita aqui, porque o Sérgio Moro queria que tal coisa acontecesse, para condenar quem de interesse dele. Olha, isso não é brincadeira. O cidadão brasileiro não pode ficar calado. Tem que começar a esboçar reação. Não adianta querer fazer uma coisa dessa contra o povo brasileiro. É contra o povo. Não é contra alguém que é acusado de roubo, não. Não é contra alguém que está preso, não. É contra o povo, que isso aí macula a justiça. E você, cidadão, que um dia tiver que responder o processo, vai ficar olhando no juiz, pensando naquele que está te acusando. Pensando naquele que está ali para auxiliar o juiz na sua sentença já pré-definida que vai acontecer. É o Estado de Direito que corre o risco. E ninguém pode se deixar levar para uma situação como essa, porque está se fazendo pseudamente justiça contra alguém que corrompeu, que é corrupto. Não é isso. Se as coisas existissem de verdade, não precisasse de interferência, não precisasse de avaliação de segundos, no caso da Procuradoria atender às demandas que o Sérgio Moro pedia, aí sim, mas no caso em que nós estamos envolvidos, Sérgio Moro quis produzir uma sentença de conveniência, antes que as provas apontassem para a razão daquela sentença existir. Meus amigos, eu peço a vocês que se inscrevam. Aqui nós queremos praticar um jornalismo que seja de resistência, de olhar crítico. Qualquer cidadão tem que ser cético. Cético diante de tudo que acontece a ele. Por exemplo, eu vi saudações, vibrações positivas, porque os ônibus chegaram aqui na cidade. Sejam céticos. Os ônibus tinham que chegar mesmo. É obrigação de chegar, de atender a população, de atender a comunidade. Mas sejam céticos. Até que tudo seja colocado à mesa para conhecimento de todos. E eu quero alertar aqui que para fazer a licitação do transporte coletivo é necessário pelo menos 2 audiências com a população, amplamente convocadas. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se vai chamar a população de verdade ou vai se contentar com meia dúzia de pessoas que compareceram a uma reunião dessa. É importante ser bem divulgada, ser amplificada. A mobilização nossa tem que existir para poder lotar aonde for que aconteça essa audiência, na Câmara, no Teatro Municipal, na Casa de Cultura, para que a opinião do cidadão seja ouvida. Eu peço então que me acompanhem, se inscrevam, curtam, opinem, para que a nossa resistência não seja a resistência de uma voz solitária, mas de todos aqueles que estão com a gente. Até mais.